quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais um A Vida Continua, hoje, 29 de maio de 2024, uma quinta-feira, um pouco fria, né? Mas nós vamos nos aquecendo aqui com a mensagem espírita, otimista, consoladora, calorosa, não é? Que vem nos trazer fé na vida, fé no futuro e confiança na luta do dia a dia, que dias melhores hão de vir, claro. A felicidade ainda não é plena, absoluta, mas o planeta Terra ainda vai viver dias de felicidade plena, uma era gloriosa, sim, por que não? Porque tudo evolui em a natureza, tudo progride, a Terra também vai progredir, vai chegar a esse estágio de mundo regenerado primeiro, depois feliz. Encher de música o nosso dia, né? Caros amigos, eu tenho visto na mídia aí, nesses sites que tratam de saúde, bem-estar, eu vejo lá 5 passos para a felicidade, para conquistar a verdadeira felicidade. Aí vem passo número 1, concentre-se no hoje, foque-se no presente. 2, faça um diário de gratidão todos os dias. Agradeça aquilo, uma experiência positiva, coloque no papel. 3, desacelere. Não coloque suas fichas em sonhos inalcançáveis para evitar frustrações. Enfim, são dicas boas, não é? Mas ainda não suficientes para tirar alguém de uma depressão profunda, uma melancolia. É preciso mais do que isso. Vejo lá também, e isso sim, aposte no autoconhecimento, invista em conhecer a si mesmo, busque dentro de si os tesouros teus, não é? Destaque teus pontos positivos. Autoconhecimento. Não se preocupe com quem está acima de você, nem do lado. Não inveje ninguém. Não fique olhando a grama do vizinho, se está mais bonita que a tua. Não é? Contente-se com o que você conquistou. Seja feliz com o que possui. Aí sim, aí nós estamos chegando na verdadeira moral evangélica e também estamos realmente buscando a transformação nossa, pessoal, interior. Li também, leve felicidade aos outros. Isso é válido. A felicidade que levamos ao outro é a felicidade que estamos construindo para nós mesmos. É o tema de hoje. Mas nesse tema eu incluí também, claro, não só os textos aí do Evangelho, do Livro dos Espíritos, uma mensagem de Emmanuel, outra de André Luiz, mas também incluí alguns slides. Sim, nós pretendemos também trabalhar hoje também um pouco da questão dos vícios, porque os vícios estão intimamente ligados também com a questão da felicidade, a busca de sensações.
Nós queremos sensações agradáveis, que nos deem bem-estar, euforia, e buscamos isso, às vezes, no copo de uísque, de cerveja, numa bebida destilada. E quando passa aquele efeito, nós queremos repetir a dose. Buscamos isso também nos opiáceos, as drogas em geral, né? A cocaína, a maconha, a base de haxixe, né? E outras tantas, as sintéticas, e nós vamos ficando assim reféns desses procedimentos, desses mecanismos de fuga. Em casa a situação está brava, eu vou para a rua. Em casa está muito chato. Na rua eu encontro prazer. E aí nós começamos a nos tornar habituês dos bares, das boates, da vida noturna. Começamos a buscar alhures, a felicidade que devia estar dentro de nós. Aqueles que amam, por exemplo, os esportes radicais, buscam muito no esporte radical. Um salto em altura, os bud jumpers, né? E salta de 100 metros, depois quer fazer um salto ainda mais desafiador. Outro que aprecia saltar de paraquedas, porque ele experimenta uma forte sensação de alegria, de liberdade, é adrenalina pura, como dizem. Há aqueles que adoram um rolê de moto, bicicleta contra o vento, em alta velocidade, sensação de liberdade. Ora, sensação. Nós buscamos muito as sensações, que são passageiras, mas é as emoções. Estas, sim, nós devíamos buscar. As emoções superiores da alma. Mas a gente vai naquilo que toca o cérebro, e o cérebro despeja a dopamina, a adrenalina ou a endorfina, e essas drogas vão para a corrente sanguínea e nós dizemos, foi bom, foi ótimo. Mas nem sempre é assim. Vamos falar um pouquinho também da conexão cérebro-mente. Para os espíritas que já leram André Luiz e leem outras obras aí da área científica, sabem que mente é departamento do espírito. Não é no cérebro que reside a mente, nem a memória, nem a inteligência. Eu traduziria aqui, a meu modo, grosseiramente, que o cérebro é a CPU. São as placas mãe, os circuitos que você vê dentro da CPU, da central de processamento. Quando alguém abre um computador para você, você vê. Aqui é um hardware, aqui está um buffer, aqui é a entrada de som, aqui é a entrada os sentidos. Os sentidos estão conectados ali, né? E então, você quer falar, você aciona um determinado painel, um ponto que aciona o áudio. Da mesma forma, no corpo. O aparelho fonador pode estar ótimo, as cordas vocais perfeitas, mas você pode ser mudo. Porque aqui na segunda circunvolução esquerda do cérebro, na região de Brocard, né? Você fala, é aqui. Você vê, é aqui no occipital. Então, quando nós temos uma lesão cerebral, pode afetar determinada região do corpo. É como o aparelhinho que você maneja aqui e o robô faz o que você está mandando. Se um comando aqui não estiver ok, não vai dar certo lá. Então, cérebro é máquina, hardware, processador. A mente é software, são os programas que fazem rodar tudo. Vejam também as definições que nós temos aqui, que eu vou trazer nesta live para você. Para chegar a essa conclusão, que a felicidade absoluta nesse mundo, não. Ainda não dá para cravar.
Quem sabe no futuro. No momento, uma felicidade relativa. Mas antes de entrar na nossa live propriamente, eu tenho que chamar aqui a nossa vinheta, ok? Vamos lá. Vamos chamar a nossa vinheta. Voltando então com a nossa live de hoje, a vida continua. Hoje trabalhando nesse tema aqui, que apareceu aí para você, a felicidade ainda não é deste mundo. O cérebro é uma glândula, ao contrário do que a gente imaginava, né? É uma glândula das mais pesadas, talvez a maior, é a maior do cérebro, do corpo humano. Pesa de 1.300 a 1.600 gramas. Então, não pense em você que cabeça grande é sinal de inteligência, não. Inteligência é coisa do espírito. Agora, um cérebro saudável, aí sim, é sinal de lucidez. A máquina está boa para trabalhar, para operar. Mas a inteligência é patrimônio do espírito. O que o espírito sente, ele reflete no corpo. Então, nós temos as reações químicas que ocorrem nessa área do cérebro aqui, nessa área que a gente chama de córtex pré-frontal. Aqui dentro ocorrem um circuito, né? Uma movimentação. Formam-se hormônios como a dopamina, vai para o núcleo accumbens, que é a área da recompensa, e chega ao córtex frontal, e aí nós temos a sensação de alívio, sensação de bem-estar, dependendo do tipo da droga, de euforia. Então, eu vejo que os neurologistas trabalham assim com os pacientes. Está triste? Vamos melhorar aí a produção da dopamina, a droga da alegria, por exemplo. Ah, estou eufórico demais, vamos dar um moderador para ele. Estou ansioso, vai com ansiolítico. E é assim que o cérebro funciona como uma interface entre o espírito e o corpo. É uma interface. O cérebro é o escravo, vamos dizer assim, o servidor do espírito. O espírito usa o cérebro para transmitir o que ele deseja. Se um espírito muito evoluído tiver que reencarnar num homem selvagem, com o cérebro ainda não preparado, ele vai ter dificuldades para operar naquele computador. Um software muito avançado não roda numa máquina obsoleta. Bom, isso tudo, meus amigos, é para mostrar que tudo, a cada reencarnação, o cérebro se aprimora e o espírito reencarnante também sabe usar melhor os apetrechos do cérebro. Essa definição é de Ricardo Baesso Oliveira. É um artigo na revista O Consolador, que eu achei muito interessante, até escrevi para ele, estou esperando uma resposta dele. Ele definiu mente como um fluxo de experiências subjetivas, constituídas de sensações, emoções também e pensamentos. Experiências subjetivas são aquelas que pertencem ao sujeito pensante e a seu íntimo. São, portanto, experiências pertinentes e características do indivíduo, que é o espírito, pessoal, particular, intransferível. Os pensamentos, sentimentos, desejos, inclinações, sonhos são do espírito, tanto que quando o espírito desencarna, ele leva consigo um backup das memórias, está com ele, que ele guarda nos tecidos sutis do perispírito. Daí de ser muito comum nas leituras de romances que nós vemos aí,
O desencarnado chega na colônia espiritual, o instrutor fala, vamos ver, você está revoltado, com espírito de vingança, quer se vingar de tais e tais pessoas na Terra, mas vamos ver quem você foi em vida passada. Aí é uma espécie de sala de projeção, um estúdio, onde o espírito começa a rodar os videotapes de suas vidas. Como é que a espiritualidade pode acessar a nossa memória? A memória está em nós guardamos a nossa memória. E os fatos relevantes, nos quais nós somos os protagonistas de fatos importantes, estão ali. Até aqueles fatos menos importantes ficam indelevelmente gravados nos refolhos da alma. Né? E vejam também essa definição aqui. Aliás, vou até citar o nosso amigo aqui. Valendo-nos das palavras do professor Nubor Fakuri, podemos dizer que a mente é o produto de uma atividade metafísica que instrumentaliza o cérebro a partir do livre-arbítrio do espírito. Olha que definição. Nosso doutor Nubor, nosso professor, diretor, presidente do Instituto do Cérebro, notável neurologista, aqui de Campinas, e nosso amigo também, sempre me incentivando a continuar o meu trabalho aqui. Então, a vida continua. Obrigado, doutor Fakuri. Quantas aulas, hein? Doutor Fakuri explicando o núcleo accumbens. Nossa, pena que eu não tenho gravado aqui. Mas vamos ouvir André Luiz. Mente é um núcleo de forças inteligentes, fonte de uma força desconhecida, a energia mental. A mente possui um envoltório, o corpo mental. Este é responsável pela formação do corpo espiritual, perispírito. Isso explica também uma dúvida que eu tinha. Claro, mas o perispírito, a cada vez que eu reencarno, eu vou ter que moldá-lo de novo. Ele não vai ser igual ao perispírito que eu tive na outra existência. Ele vai ter as características desse corpo que estou fazendo agora. Então, o corpo mental, citado aí pelo André Luiz, ajuda a formar esse corpo perispiritual, que vai se formar de novo. Porque ele vai estar sendo montado molécula a molécula a partir do crescimento do feto, imprimindo nesse corpo o que o espírito traz nas suas matrizes. Tá certo? Mas vejam a definição do Emmanuel, que eu gostei muito. Emmanuel, com seu estilo, a mente humana é espelho vivo da consciência lúcida. Pode ser comparada a um grande escritório, dividido em seções, departamentos. Então, a mente, segundo o Emmanuel, está dividida em departamentos. O departamento do desejo, o da inteligência, da imaginação, o departamento da memória. E esses departamentos são comandados pelo gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Está vendo? Governando todos os setores da ação mental. Realmente. Então, você vê que esse gabinete aí é a mente. E o espírito é o chefe do gabinete. Vejam que muitas funções orgânicas o espírito comanda com facilidade já. Porque ele já aprendeu a dominar o cérebro humano. Na mente humana, você diz, olha, eu vou dormir por 8 horas. Dali 8 horas você está acordando. E enquanto você dorme, muitas funções orgânicas não param. O espírito pode
demandar o espaço, fazer outras coisas, mas o corpo continua respirando, o seu estômago trabalhando, se digerindo aquilo que você deglutiu, o teu intestino vai trabalhar, os rins, a bexiga. Tá... Bem, mas antes vamos ver aqui o Livro dos Espíritos. A gente vê, e é recente isso, eu vi muitas pessoas apostando, eu li. Eu li uma matéria recentemente de um empresário se queixando de que seus funcionários estão lançando mão de adiantamentos, fazendo vale. E ele estranhou. Mas por quê? O outro empresário também falou, na minha empresa também. Empresários pedindo adiantamento de férias, do 13º, e realmente estão se complicando, se endividando. Por quê? Sabe qual era a razão? Apostas. Hoje em dia, essas apostas feitas aí eletronicamente, né, online, viraram uma febre e as pessoas estão apostando nos jogos, nas partidas de futebol, e dependendo do resultado ganha tanto, não ganha tanto, ou ganha tanto, mais tanto. Se acerta também os resultados, aí a aposta dobra. E o que está acontecendo? As pessoas estão viciadas na aposta, em aposta. E isso está fazendo mal para as pessoas. E eles não conseguem parar. Por quê? Se ganham uma, na outra eu ganharei mais. E se perde? Na próxima eu recupero. E assim é que o vício perturba muito a paz das pessoas. Muitas pessoas buscam a felicidade, portanto, também nas sensações, nos prazeres, nas jogatinas, nos jogos, nos esportes radicais. São sensações que passam. E quando já não consegue obter o prazer das sensações, começa a buscar nas drogas chamadas aí os opiáceos, a base do ópio, a base da cocaína, da coca, né? De certas folhas, o haxixe, do qual se faz a maconha, né? E depois lançam mão também das drogas sintéticas, já tem direito às drogas lícitas, que são as bebidas destiladas, bebidas fermentadas. Então é muito comum a pessoa afogar as mágoas num copo de uísque. Estou triste, vou beber. Não tô alegre, bebo porque estou alegre. Perguntaram ao bebedor contumaz, por que você bebe? Para esquecer. Esquecer o quê? Esqueci. Então, bebe-se por qualquer motivo, porque acostumou a buscar nessa válvula de escape a sensação que isso traz. Quando o homem deixar as sensações para lá e buscar as emoções, que só dependem dele, ele terá dado um grande passo para a felicidade. Por enquanto, não. Pode o homem gozar de felicidade completa na Terra? Não. Porque ele já ganhou a reencarnação para uma prova ou expiação, para provar ou para expiar. Dele, porém, depende suavizar o grau de dureza da sua prova. Dele depende ser tão feliz quanto possível na Terra. No Eclesiastes, lá atrás, no Velho Testamento, já aparece lá. Felicidade não é deste mundo. E André Luiz em Sinal Verde, vale a pena a gente meditar com ele, porque ele fala justamente disso. O que é que basta para o homem ser feliz? Se ele se contentasse com o que ele tem? Mas não, ele está sempre olhando a grama do jardim, a grama do vizinho, do jardim do vizinho, está sempre olhando para cima, quem tem mais do que ele, ao invés de olhar para baixo, os que têm menos que ele. E quando nós invejamos alguém, nós não somos felizes, porque a inveja causa a nossa infelicidade. Dizem os espíritos
que no mundo espiritual, o que faz os espíritos sofrerem lá é ver os bons sendo felizes. Isso é que dói neles. Porque eles querem que o feliz seja infeliz também, como ele. Eu sou, você também tem que ser. Leiamos o que escreveu André Luiz no Sinal Verde. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si à vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz, como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Sim, uma das questões aí do Livro dos Espíritos é no que consiste a felicidade do homem, pelo menos do homem comum, basicamente, é a posse do necessário, quando se trata da vida material. E na vida moral, o que basta para ele? Uma consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Eu vou em frente aqui, porque não podemos alongar muito. A felicidade terrestre, portanto, é relativo. Para alguns, o que ele tem basta, para outros, não. É sempre insuficiente. Para alguns, eu tenho um salário bom, dá para viver. O outro, não, eu quero ganhar o que os outros estão ganhando. Alguém tem casa, carros, tem tudo que uma vida material pede, mas ele ainda não se dá por satisfeito. E sempre estará ambicionando algo mais. Por isso que a felicidade na Terra é sempre incompleta. Os espíritos disseram, para ser feliz na Terra, bastaria, na vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Porque é triste você caminhar na Terra sem fé. Você é uma folha ao vento, né? Agora sim, eu peço a vocês aí que me acompanhem. Eu sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis que a verdade desta máxima do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo, é atual, é verdadeira. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, acrescenta aí o cardeal Morlot, nem mesmo reunidas essas três condições, que é a fortuna, a juventude, tão desejadas, são suficientes à felicidade, o poder, né? Porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, continua o cardeal Morlot, com enredo. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é, de fato, um lugar de provas e expiações. Continua ele. Assim, pois, os que pregam que a felicidade, que a Terra é a única morada do homem, que somente nela
e numa só existência que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam-se os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Só muito excepcionalmente alguém pode se dizer feliz, completamente feliz. Estamos terminando a mensagem aqui do cardeal Morlot. François Madeleine, Nicolas Madeleine. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Olha aí. Não, certamente não. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos virão. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina, que os Espíritos vos revelarão. Ainda o Espírito Fenelon. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla, sem mancha, não existe na Terra. E vou abreviar um pouquinho a leitura. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, o homem procura a felicidade com avidez, tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. Quer dizer, o homem procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. É ou não é? E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. São os chamados tormentos voluntários. Não estava escrito você passar por aquelas vicissitudes, tribulações. Você que buscou por si mesmo. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônia. O sucesso dos rivais lhes provoca vertigens. Olha aí, quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é, está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas, e a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Está aí, meus amigos. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Eu posso terminar aqui a nossa live de hoje e fazer essa síntese. Aqui não é uma penitenciária, só vale de lágrimas. Aqui também se respira momentos de alegria, felicidade. Mas a felicidade sem mescla, como falou Fenelon, não. Aí não. A felicidade sempre tem... Mesmo porque, se você é feliz, você olha da sua janela e vê gente sofrendo, a tua felicidade dói. Fala, puxa, eu estou aqui feliz, mas tem aquele que não está feliz. E por isso a gente deve orar por aqueles que sofrem mais do que nós. Isso chama, na linguagem atual, empatia, compaixão, misericórdia. Bem, meus amigos, nossa live está chegando ao fim. O que nós precisávamos debater hoje era isso. Que quem busca sensações
vai ficar escravo das sensações. E chegará um momento em que nada poderá produzir esses efeitos que as dopaminas da vida nos dão, as endorfinas, a adrenalina. Que nós precisamos encontrar emoções no lugar de sensações. Emoções. E as emoções duradouras, que se fixam em coisas boas, superiores da vida. Porque essas emoções, elas não são passageiras, elas se enraizam na nossa alma, ficam conosco.